Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise contábil da empresa Mobile. Vamos falar aqui um pouquinho do patrimônio. É uma empresa aí que está aberta na Bolsa de Valores um curto prazo aí. Não faz tanto tempo, então não tem muito dados históricos assim para a gente analisar. Vamos verificar, trabalhar com o que a gente tem aqui. Bom, a gente tem aqui o patrimônio da empresa, que é dividido entre o ativo total, o passivo total e o patrimônio líquido. O maior volume financeiro da empresa vem do seu ativo, está no seu ativo, são seus bens e direitos e bens em seu poder, então isso é um aspecto muito positivo. A gente tem o patrimônio líquido é superior ao passivo, ou seja, a empresa está sendo financiada mais com recursos próprios do que com recursos de terceiros, que é essa linha laranja aqui, que são os empréstimos e financiamentos, fornecedores, ou seja, o ativo total, a empresa, a parte positiva está sendo financiada mais com recursos próprios do que com recursos de terceiros. Bom, a gente tem um volume de caixa que teve uma alta forte aqui e voltou a ter uma correção aqui, mantendo nos dois últimos trimestres aí, mantendo o mesmo volume de caixa. Bom, a gente tem contas a receber, de contas a receber vem numa tendência de alta, teve uma correção nos últimos períodos aí, praticamente aí 100% do que ela tem a receber nos próximos períodos, que a empresa pode fazer uma projeção de geração de caixa para a empresa receber no curto prazo, que é os próximos 12 meses. E praticamente a empresa não tem nada a receber a longo prazo, isso aqui é um aspecto muito positivo, porque a empresa consegue fazer uma projeção de geração de caixa e recebimento de dinheiro aí nos próximos 12 meses. Bom, a gente tem uma composição do passivo praticamente aí nos primeiros trimestres, quando a empresa começou a sua apresentação dos resultados aí, quando ela abriu o capital na bolsa, praticamente a maior parte das obrigações dela estava a curto prazo. Daí um aspecto negativo, olhando para um aspecto de fluxograma de caixa, porque a maior parte das obrigações da empresa está nos próximos 12 meses. O ideal é que a maior parte das dívidas esteja alocado a longo prazo, acima de 12 meses, se a empresa tem tempo suficiente para poder levantar caixa e honrar esses compromissos com tranquilidade, e ficou praticamente no 0 a 0 aí nos três últimos trimestres aí, praticamente metade por cento das dívidas está a curto prazo e outra metade a longo prazo. Bom, aqui a gente tem a composição do passivo circulante, praticamente a maior parte, 53%. A empresa, das obrigações que ela tem que pagar nos próximos 12 meses, são fornecedores, e 23% aí com empréstimos e financiamentos. Tem as obrigações fiscais, obrigações sociais e trabalhistas, mas as principais obrigações que a empresa tem a pagar, o que impacta o seu passivo circulante aí nos próximos 12 meses, é fornecedores e empréstimos e financiamentos. Já o passivo não circulante, 90% aí do que a empresa tem que pagar acima de 12 meses, que ao longo prazo são os empréstimos e financiamentos, e 9% aqui são as provisões. Mas aí praticamente o que impacta o que a empresa tem que pagar no longo prazo está relacionado a empréstimos e financiamentos. Aqui eu esbocei, dividi aqui os empréstimos e financiamentos tanto a curto prazo quanto a longo prazo. O laranja é o longo prazo e o curto prazo é a linha azul. A gente consegue verificar que a empresa está trabalhando bem, está negociando bem a relação do fluxo de pagamento desses empréstimos e financiamentos. E ela negociou esses empréstimos e financiamentos acima de 12 meses a longo prazo. Assim, a empresa aí consegue negociar e trabalhar bem o pagamento do fluxo de pagamento desses empréstimos. Bom, aqui a gente tem a receita de vendas aqui. Praticamente aqui a empresa apresentou aqui o resultado aqui, vinha numa tendência de alta e teve uma correção nos últimos períodos. O resultado bruto também é a mesma coisa, vinha numa tendência de alta e teve uma recuperação, uma correção nos últimos períodos. Tem um lucro prejuízo o resultado operacional ruim da empresa, teve uma alta aqui e vem amargando altos prejuízos aí. No último trimestre aí teve uma recuperação, vamos verificar aí nos próximos períodos, mas nesse período de pandemia a empresa sofreu bastante com um prejuízo fortíssimo. Mas a gente tem um lucro prejuízo do período, a gente pega todas as receitas menos todas as despesas, verifica se a empresa teve lucro ou prejuízo. A gente consegue verificar como um todo que a empresa vem enfrentando prejuízos fortíssimos. Vamos verificar o que vai ocorrer na apresentação dos próximos resultados aí no futuro. Bom, pessoal, termino a análise aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Um grande abraço, sucesso a todos, fiquem com Deus.